Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André. Eu faço parte do grupo Univesp Helpers, que é um grupo para ajudar alunos da Univesp com suas dificuldades em várias áreas de exatas. Mas esse vídeo também servirá para alunos de vários níveis, ensino médio, fundamental ou até mesmo interessados em geral. Esse vídeo, pessoal, é para falar um pouquinho sobre três conceitos de estatística que são muito importantes: média, mediana e moda, tá? A média, pessoal, é a chamada medida de tendência central. O que isso quer dizer? Ela mostra numa distribuição de dados para onde que eles estão convergindo. E a gente faz muito isso, né, quando a gente é aluno, não é verdade? Então, quando você estuda estatística, pessoal, como que é a fórmula que é te dada para calcular a média, né? Então o professor diz assim, que a média é a somatória de I igual a 1 até N, quer dizer, da primeira parcela até a última parcela, de xi sobre N. Traduzindo em miúdos quer dizer o seguinte, você precisa somar todas as parcelas e dividir pelo número delas. Então vamos dar um exemplo aí muito simples, pessoal, da chamada média aritmética. Na verdade, isso daqui é a chamada média aritmética, né? Onde os valores têm o mesmo peso, tudo bem? Mas em geral a gente só chama de média. Então vamos supor que um aluno ele realizou 3 provas na escola e que elas têm o mesmo peso. Na prova 1, ele tirou a nota 6. Na prova 2, ele foi super bem, tirou 10. E na prova 3, ele não foi bem e tirou 2. Como que você calcula a média, então? A gente representa por x barra, né? É simplesmente somar 6 mais 10 mais 2 e dividir pelo número de provas, que é o número de parcelas, 3. Portanto, x barra aqui, 16 mais 2 dá 18. 18 dividido por 3 dá 6. Então, na verdade, as notas das provas dele convergem para uma nota central, que é chamada de 6. Que é 6, né? Nota 6. Qual é o problema aqui, pessoal? Esse exemplo que eu estou dando para vocês mostra para nós um problema da média. A média ela é muito influenciada por valores extremados. Então, o aluno tirou 2, tirou 10. Esses são valores muito extremos, né? A média ela pode ser influenciada por valores extremos, tá certo? Imagine se isso aqui fosse uma idade, né? Temos uma sala de aula com uma criança que tem 6 anos, a outra tem 10 e a outra tem 2. A média, as crianças é 6 anos? Não, tem criança de 2, né? Tudo bem que aqui vocês só tem 3, é uma amostra de 3 números apenas, né? 3 parcelas, vamos dizer assim. Mas conceitualmente, pessoal, toda a média aritmética ela é feita dessa maneira. Pode ter um número, pode ter 2 números, 3, pode ter uma amostra de 1 milhão de pessoas. A média aritmética, né? Ela é calculada dessa maneira. É você somar todas as parcelas e dividir pelo número delas. Agora, pessoal, vem um conceito chamado de mediana, tá? Que a gente chama de MD, mediana. Bem, o que é a mediana? A mediana é também uma medida de tendência central. Só que a mediana ela é menos influenciada por valores extremos. Então vamos dar um exemplo de novo de prova, pessoal. Mas vamos dar um exemplo mais legal. Vamos pensar que o aluno ele fez 5 provas numa escola. Tá? Vamos supor que numa prova ele tirou 6, na outra ele tirou 8, na outra ele foi super mal, tirou 3, numa ele tirou 10 e na outra ele tirou 9. Então, como a gente vai fazer para fazer a mediana disso aqui, tá? Você vai ordenar o número em ordem crescente. Então, a pior nota foi 3,
depois ele tirou 6, depois ele tirou 8, né? 3, 6, 8, depois ele tirou 9, depois ele tirou 10. Se você fosse calcular a média, você somaria e dividiria por 5. Mas observa que você tem aqui dois valores extremos que poderiam influenciar essa média, deixando essa média não muito real da amostra. Então, o que você faz? Você vai pegar um valor que divide essa distribuição ao meio. Então, aqui é o valor 1, né? Valor 2, valor 3, valor 4 e valor 5. Então, tem 2 aqui, 2 aqui. Quem divide isso aqui ao meio? É o valor 8. Então, você diz que a mediana desse número é 8. Tá? A mediana desse número aqui é 8. A média desse valor, fazendo de cabeça aqui, pessoal, 3 mais 6 daria 18, 18 mais 10, 28, 28 mais 8, 26, 26 mais 9, 35, dividido por 5 daria 7. Então, a média aqui daria 7 e a mediana dá 8. Mas a mediana, ela é mais fidedigna, porque ela não é influenciada por valores extremos, tá? Então, as notas desse aluno tendem para o valor 8. A mediana é feita dessa maneira, tá? Agora, o que seria a moda? Então, vamos pegar aqui, vamos pegar de novo o exemplo da prova, chama moda de MO, alguns autores, enfim. Como funciona aqui, pessoal? Vamos supor assim, que o indivíduo fez 5 provas também, tá? São valores pequenos, pessoal. Eu não tenho a preocupação aqui com o formalismo matemático. Eu estou dando para vocês um conceito muito simples, para que vocês entendam. Então, vamos supor que ele tirou uma nota aqui 2, depois ele tirou 8, depois ele tirou 8, depois ele tirou 8 e depois ele tirou 1. A moda é, na verdade, o valor mais frequente que aparece nessa amostragem. Então, no caso aqui, a moda seria 8. Por quê? Porque 8 é a nota do aluno que aparece com maior frequência. Eu poderia ter um valor bimodal? Poderia. Eu poderia ter um valor trimodal? Poderia. Mas aqui uma amostra pequenininha, o que mais apareceu é o valor 8. É lógico, pessoal, que uma estatística, ela ser uma estatística mais robusta, né, para você usar, por exemplo, distribuição T-student, né, poder usar a média, é melhor você ter uma amostragem maior. A gente sabe que a média, ela é muito utilizada quando você tem amostras grandes. E a mediana, muitas vezes, é mais indicada quando você tem amostras pequenas, tá? Mas aí você tem 3 conceitos de uma maneira muito simples e muito rápida. É só para o aluno entender mais ou menos o conceito. No próximo vídeo a gente vai falar sobre desvio padrão, né? Falar um pouquinho de desvio padrão e um pouquinho sobre os quartis, né? Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, tá? Talvez a gente até use aí o Excel para dar uma olhada e tal, para ficar um pouquinho mais fácil, tá bom? Então, só para vocês, não é para fazer grandes cálculos, mas é mais para situar o pessoal no conceito, tá bom? Então, um forte abraço para vocês e até a próxima.